Sejam bem-vindos a mais um vídeo, que é o Thiago. A gente finalmente tem os números da série do Andor aí. Agora que acabou a série, a gente consegue ver exatamente onde é que o Andor tá. Quero lembrar vocês aqui, antes de começar, que isso aqui não são números exatos, beleza? Os números exatos aí é só a Disney que sabe, e a Disney geralmente só solta isso para os acionistas, então o restante da gente tem que se virar para tentar encontrar os números. Agora, o que isso aqui permite que a gente faça é comparar com outras séries que aconteceram no momento da série do Andor e também as séries passadas que acabaram já de Star Wars. E aí a gente consegue ter uma comparação muito legal para ver se o Andor melhorou ou piorou. Isso que é importante pelo seguinte, não é importante para a série em si, porque como a gente sabe, a série do Andor, a segunda temporada era a última, acabou, tá? Mas isso aqui é importante para a gente conseguir prever o futuro. Né? Se a série foi boa, isso significa que no futuro a gente vai ver mais séries parecidas com Andor. E se os números foram ruins, isso significa que a gente nunca mais vai ver nada parecido e a Disney vai basicamente voltar pro método tradicional deles, né, de sempre, que seria péssimo. Como a gente consegue ver aqui, o top 10 geral do Nielsen, Andor infelizmente está em 10º lugar, lá embaixo com 721 milhões de minutos assistidos. E aí, número 1, como a gente vê, You, do Netflix, né, com 1 bilhão e 600 milhões de minutos assistidos. Isso daqui parece ruim, mas não é tão ruim assim, tá, gente? O Andor tá na posição aqui bem melhor que pode aparecer. Quando a gente analisa Netflix, a gente tem que ter em mente o seguinte: Netflix, ele segue aquele estilo binge watch, né? Eles lançam todos os episódios de uma vez só, e aí o pessoal tem a série inteirinha para assistir de uma vez só, se a pessoa quiser. Como a gente vê aqui, isso aqui é calculado por semana. Se o Yu foi lá e lançou no meio dessa semana, vai estar em número 1, enquanto o Andor lança de 3 em 3, né? Então tem essa gigantesca desvantagem aí. Segundo lugar, como a gente vê também, a quantidade de episódios é muito importante aqui no cantinho. A gente vê aqui, né? Grey's Anatomy, por exemplo, 400 episódios. NCIS, 400 episódios. Young Sheldon, 140 episódios. É muita coisa, entendeu? É difícil pro Andor conseguir chegar lá em cima. Agora, mais legal ainda é a gente comparar, por exemplo, com outras séries de Star Wars. A gente tem uma visão muito mais interessante. A gente olhar aqui, por exemplo, ó, vamos de novo aqui, ó. Tá quanto? Andor 721, beleza. Aqui a gente tem, ó, comparando, por exemplo, Boba Fett. Andor tá melhor que Boba Fett. Andor, ele subiu, tá melhor que a primeira temporada do Andor, tá ligado? E tá no nível ali, no high do Boba Fett. Kenobi mesmo, olha aqui, cara, estreou com 1 bilhão de minutos. O pessoal na época do Kenobi tava super empolgado, incluindo eu também, mas como a gente vê aqui, Kenobi meio que caiu, deu uma murchada com o tempo. A série da Ahsoka também, como a gente consegue aqui ver, estreou muito bem, 829, melhor que o Andor, mas aí a série do Ahsoka caiu drasticamente, né, gente? Incluindo os episódios do Anakin Skywalker. Isso aqui foi bem impressionante, eu achei que estaria bem maior aqui nessa parte. Mas infelizmente, né, a série da Ahsoka é bem na média ali. Andor, como a gente consegue ver, quebra um ciclo que todas as outras séries seguem, cara. Todas as outras diminuíram com o tempo. Kenobi, Boba Fett, Mandaloriano 1, tá, foi menor que o Mandaloriano 2, 2 subiu, mas o 3 caiu novamente. Ahsoka tá esse tanto aqui, mas a segunda temporada, se Deus quiser, né, vai sofrer o efeito do Andor também. De todas. Andor é a única que subiu com o tempo em vez de diminuir. E como a gente viu, essa trend seguiu pra segunda temporada. Ela melhorou em vez de piorar. Então Andor, ele subiu com o tempo, melhorou. Infelizmente, na nossa listinha não entrou séries, por exemplo, como Skeleton Crew. Skeleton Crew, infelizmente, eu acho que ele sofreu do efeito do Han Solo, filme do Solo. Uma das razões principais que o filme do Solo flopou, gente, foi por causa dos Últimos Jedi. Os Últimos Jedi é um dos filmes mais controversos aí das sequels. Tem gente que ama e tem gente que considera o pior, mas aí como o filme foi muito divisivo, muita gente saiu de Star Wars, abandonou naquela época lá, e o Skeleton Crew nem entrou nessa lista. Mas Skeleton Crew, apesar disso, Skeleton Crew foi bom. Inclusive, se você terminou, já assistiu Rogue One, já assistiu Rebels depois do Andor, recomendo você assistir Skeleton Crew, também é uma série sensacional, mas eu acho que o Skeleton Crew, ele sofreu o efeito do Solo no sentido que o Skeleton, ele sofreu pelo The Acolyte, tomou um tiro ricochê ali, pegou na culatra de lateral, pau, pegou o Skeleton Crew e o Skeleton Crew virou poeira. Mas foi bom a série, essa é a parte boa, foi boa, e eu acho que isso pode ter ajudado o Andor também. Isso é interessante. Os números do Andor me impressionam, gente, por causa disso daqui. A gente vê que com a gerência da Disney, o negócio tá decaindo cada vez mais. Se liga, com o passar do tempo, só cai. A gente teve um piquezinho aqui do Mando temporada 3. A gente deve ter
tido um piquezinho na época do Acolyte, ele não tá aqui na lista, um pouquinho mais que a Ahsoka, e aí Skeleton Crew lá embaixo, e o Andor também vai estar aqui um pouquinho acima do Andor da primeira temporada que a gente vê aqui nessa imagem. E aí a gente vê que o Andor ele não conseguiu entrar aqui pelo menos, né, no top 10, então já é alguma coisa. Se a gente olhar nos originals, top 10 originais, a gente vê que a situação do Andor melhora um pouquinho mais ainda, aqui tá em 4, para você ter uma ideia. Na verdade, eu acho que, tecnicamente, uma quinta posição, porque a gente tem o The Last of Us, que a gente consegue ver aqui, que tem terceiro, tá vendo? Só que aí, por alguma razão, na verdade, por alguma razão não, eu sei muito bem a razão, ele não entra nos originais, não é considerado um original, porque o Last of Us, ele também sai na TV, o HBO sai na TV, e depois vai pro Max, entendeu? E por causa disso, eles não consideram como original. É meio estranho, mas assim, tecnicamente, né, Andor estaria aqui em quinto. O que não é tão ruim de forma alguma, cara, porque o Acolyte, como eu já disse, o final do Acolyte nem entrou em nenhum top 10. E aí a gente tem o Andor aqui, é uma coisa boa. Vocês estão vendo que minha voz tá meio ruim, né, gente? É porque eu tô rouco pra caramba, é por isso que eu sumi aí uns 10 dias do YouTube, aí eu não fiz vídeo nenhum. Minha voz tá ruim pra caramba, cara, vocês não têm ideia. Voltando aqui, outra coisa que tá acontecendo no mundo que é muito importante a gente ter em mente, cara, é que Hollywood tá voltando a bombar, entendeu? Os filmes, cinema, tá se tornando um pouquinho mais popular que antes. Então eu tô achando que a tendência, cara, eu acho que a tendência aqui vai ser para qualquer tipo de provedor de séries aí, streaming, que a gente chama, né? Qualquer provedor de streaming, a tendência vai ser cair, cara, incluindo Disney Plus. Eu acho que o único que vai segurar ainda, que tá segurando bem, é o Netflix. Vocês podem ver, vocês olharem no Nielsen, nos top 10 semanais aí, vocês acompanhar com frequência, você vai ver que quase sempre, cara, os top 3 lá de cima são sempre Netflix. O pessoal tá saindo dessa onda de streaming também. Max custa segurar, raramente. Última vez que o Max entrou aqui com força foi na época aquela série lá derivada do Game of Thrones, esqueci o nome, Casa do Dragão. Última vez que ele entrou com força aqui. Então a tendência aqui vai ser de todas as séries, todas essas plataformas de outras séries que não é Netflix, dar uma evaporada. E em geral aqui, o que eu quero dizer pra vocês é que, vocês viram, né? Andor não tá ruim. Eu acho que a tendência, a Disney foi inteligente, espero que eles sejam inteligentes, cara. Eu espero que eles analisem isso daqui. Vejam que é o que eu sempre falo. Olha só, muita gente discorda disso, mas eu tô esperando que a Disney veja isso, porque o George Lucas viu também, cara. Olha, muita gente tem a dúvida sobre pra qual idade é Star Wars. Muita gente fala que, o George Lucas falou que era pra garotos, jovens, adolescentes, 12, 14, 16 anos, então Star Wars é pra esse povo e somente esse povo, né não? Muita gente fala isso. Só que o problema é o seguinte, isso é o que eu penso. De novo, você tem uma opinião diferente, tranquilo, cada um tem a sua. O fã da trilogia original lá de 70 hoje em dia é tiozão. O fã das prequels hoje em dia, que saiu lá em 99 a 2005, hoje em dia já é adulto, já é marmanjão que nem eu, com 30 anos de idade, entendeu? E aí a gente fica numa situação complicada. O cara que é velho, o cara que é tiozão e o cara que já é adulto, ele não quer ficar vendo só coisinha de criança. A gente deve ter coisinha de criança, sim, porque é assim que a franquia cresceu, foi criada, né? A gente deve ter séries como, por exemplo, Skeleton Crew, deve ter. Mas a gente também deve ter séries adultas, como o Andor. Muita gente, inclusive, ficou chocado com o Andor. Tem gente que adorou demais ou odiou demais, porque o Andor, ele trouxe pra gente um negócio, assim, muito adulto. Teve cenas ali de abuso, né? Teve cenas de o Cassian Andor matando, assassinando pessoas. Foi uma série muito adulta. Então é um negócio que foi ou o povo amou ou o povo odiou. Então eu penso que se a Disney for inteligente, ela vai analisar e ver o que o George Lucas, como eu falei, viu. Star Wars é pros dois agora. Star Wars amadureceu, cresceu, é uma franquia, gente, é uma saga antiga. A gente tem gente que é velho, que é fã, e gente que é novinho, que é fã. Então a gente tem que ter os dois. Andor para velhos e a gente tem que ter o Skeleton Crew para os jovens. O George Lucas viu isso quando ele estava planejando a série dele, a série Star Wars Underworld, Star Wars Submundo. Essa série o George Lucas disse que ia ser uma série completamente diferente de tudo que a gente já viu de Star Wars. Ia ser uma série para adultos, ia ter sexo, drogas, ele falou que ia ter de tudo, assassinato, a parada toda. Star Wars tem que ser assim, o George Lucas viu isso naquela época. Ele viu isso. E aí a Disney tem que ver isso também. Graças a Deus, como eu disse, os números não foram tão ruins, como eu mostrei pra vocês. Andor, ele tá mediano, melhor que a Acolyte, melhor que Skeleton Crew. Pô, tá no nível ali de uma Ahsoka, eu diria. Talvez até um pouco melhor que a Ahsoka. Apesar que Andor custou bem mais que a Ahsoka foi mais barato. Mas ainda assim, Andor também
teve uma audiência boa. Eu acho que a Disney vai ver isso. Vai ver essa tendência que o Andor teve de melhorar com o tempo, contrário a todas as outras séries de Star Wars. Se Deus quiser, eles vão mudar a mente. Vão readaptar, falar, nossa, o fã de Star Wars realmente cresceu. A gente tem que cativar o jovem, né? Mas a gente também tem que segurar o cara velho. A gente tem que ter um conteúdo infantil, mas também tem que ter um conteúdo adulto. É isso que eu penso, gente. Mas deixem nos comentários como é que vocês acham que vai ser o futuro de Star Wars da agora pra frente. E se você gostou do vídeo, cara, curte e se inscreva, hein? Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.